E eu inicio essa palavra nessa noite. E que Deus possa falar ao teu coração. E que toda direta que vim, pode ficar tranquilo que é a direta do Pai, não tem nada a ver comigo. Que toda verdade que bater no teu coração, que teu coração esteja aberto para receber a semente de Deus nessa noite. E eu fiquei em casa pensando como é que eu ia dar início a essa ministração. E quem nunca, ou quem já deu uma fuga? Os motoqueiros aí com certeza. Mas um certo dia, eu acredito que estava voltando da igreja, se eu não me engano. Tinha acabado de pegar um carro e estava eu, a esposa e o filho. E marinheiro de primeira viagem, bração. Eu toquei no retrovisor de um carro. A rua estava estreita. Quem conhece a Barro Branco sabe que ali é terrível. Lá no Varginha. E eu trisquei no retrovisor de um carro parado. E como um crente, eu ia parar o carro para ver o que aconteceu. Se quebrou, porque assim que um crente faz. A gente muitas vezes queremos justiça, mas não somos justos. Mas aí a esposa foi muito rápido. Quando eu bati assim, a esposa falou assim: vai, vambora. Aí eu comecei a rir e lembrei assim: vamos, dá fuga. Na minha mente veio assim, ó, arraiando com o braço para fora, falando assim: vai, tá tudo livre. E aquele dia marcou a nossa vida. E toda vez que eu lembro, eu falo assim: você é demais, porque dá fuga. E muitas vezes nós queremos dar fuga em algumas coisas. Você pode dar fuga em qualquer coisa. Você pode dar fuga no seu dia a dia, dar fuga no seu trabalho, dar fuga na sua escola. Mas a única pessoa que você nunca vai dar fuga é de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre todas as terras, toda a terra, contemplando os bons e os maus. Não tem como fugir do Senhor. E o Senhor me trouxe nessa noite para falar com alguém. E Deus quer nos abençoar com isso. Deus quer nos abençoar com isso. Abra comigo em Jonas, profeta Jonas. Capítulo 1. Que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte. Um vento sobre o mar. Vou ler de novo. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade. Falaram que também ia cair hoje. Tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar.
É uma passagem muito conhecida, a história de Jonas. E Jonas me mostra algumas coisas, como todos homens de Deus na Bíblia, homens e mulheres de Deus, sempre tem algo a nos mostrar, a nos ensinar. E Jonas é esse cara que quer nos ensinar através da palavra do Senhor. E a palavra, quando inicia esse texto, começa pela palavra. E a palavra, ela cria. A palavra, ela nos corrige. A palavra também mata. Mas a palavra também dá vida. E a palavra também faz cumprir os sentidos e os propósitos de Deus. A palavra, pela palavra. Eu gosto de dizer, eu gosto de falar que muitas vezes nós precisamos só de uma palavra. Talvez eu vou ministrar aqui, não sei quanto tempo, 30 minutos. E talvez uma palavra só, vai mudar as nossas histórias. Uma palavra do Senhor. Não é uma palavra do Josafá, não é uma palavra do pastor Mel, que é a palavra do Senhor. E é o que só nós precisamos. E nós sabemos que o povo de Nínive, naquela época, era um povo que causava danos a Israel. Aquele povo matava, maltratava, humilhava o povo de Israel. E a palavra do Senhor nos diz que a maldade daquele povo chegou até o Senhor. A maldade do povo chegou até o Senhor. Aí o Senhor manda uma palavra para Jonas e fala assim: ei Jonas, ei Jonas, vai e pregue a minha palavra em Nínive. Imagine o coração de Jonas a olhar naquele tempo e falar assim: como é que eu vou pregar a palavra do Senhor para um povo que me maltrata, para um povo que matou os meus povos, para um povo que não agrada ao Senhor? Uma decisão difícil para Jonas. Mas Jonas recebeu a palavra do Senhor. Jonas recebeu a palavra do Senhor. E por isso que o tema de hoje é esse. Por favor, não fuja do propósito. Não fuja do propósito de Deus. Talvez você já recebeu uma palavra do Senhor em algum momento. Em algum momento Deus já falou ao teu coração. No decorrer desse culto, Deus já está tratando ao teu coração. Eu não sei de que forma a palavra do Senhor vai chegar aí, mas o Senhor me trouxe essa noite para falar assim: ei Lírio Parelheiros, ei povo de Deus, não fuja do propósito de Deus. O propósito está de pé e Deus está com a gente. O propósito está de pé e não é a hora de amedrontar. Não é hora de correr do pau. Não é hora de se amedrontar com o que o mundo dita. Não é hora de se amedrontar com aquilo que vão falar de você. Deus não estava preocupado com os sentimentos de Jonas. Tá bom, Jonas, tá bom,
Eu sei que Nínive arrebentou Israel, mas eu sou um Deus misericordioso, que ainda falo a um povo que sabe que através de Jesus é religado a Ele. Através de Jesus, um povo que não obedece ao Senhor, através de Jesus, há salvação para a humanidade. E talvez você pensou em alguém que já te causou danos, que já te afrontou, já fez diversas coisas, e o Senhor está falando assim: ei, eu vou te usar, eu vou te levantar, e você vai ser profeta aonde eu quiser. Vai ser profeta na sua família, vai ser profeta na sua faculdade, vai ser profeta na sua geração, vai ser profeta do Senhor. E eu estou liberando uma palavra de Deus, e se você tomar posse, você vai ser um canal de Deus, e você vai cumprir o propósito dele. Talvez você ache loucura o que Deus pode fazer, mas nós estamos lidando com Deus que é misericordioso e poderoso, que pode fazer coisas grandes e ocultas que nós nem imaginamos. E Deus tem um propósito para nós. Todos nós, seres humanos, foram chamados para algo a fazer no Senhor. E o ID de Jesus, será que eu estou pregando a palavra do Senhor com a minha vida? Nos tempos de hoje, quando eu mostro Deus em minha vida, eu não preciso falar. Quando as minhas atitudes glorificam o Senhor, as pessoas olham e Deus é pregado sem eu falar. Se necessita no tempo de hoje pregar em silêncio, e se possível, se der, se Deus quiser, use as palavras. Mas Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem um propósito. Mas Josafá, como é que eu vou cumprir o propósito, se nem eu sei se faço parte do propósito? Abra comigo 1 Pedro 2,9, que diz assim, ó, para você que imaginou que não estaria dentro do propósito de Deus, diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo, em outras versões diz exclusivo de Deus, que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos geração eleita. Você foi exclusivo. Você foi escolhido por Deus para estar aqui nessa noite. Você poderia estar em outros lugares, cumprindo os seus propósitos, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para falar para você: independente das suas vontades, existe um propósito, e eu não quero que você saia dele. Eu quero te encontrar na glória. Eu quero ver você no céu comigo. Eu quero ver sua família comigo aqui nos céus. Essa é a nossa esperança, que o Salvador vai voltar, e que eu e você, que a nossa geração precisa ser salva por Deus.
A palavra do Senhor tem que continuar sendo pregada lá no Belém do Pará. A palavra do Senhor precisa continuar sendo pregada nos confins das terras. Mas cadê aqueles que não vão desistir? Cadê aqueles que vão se levantar nessa noite? Talvez essa semana você falou assim: Senhor, eu quero parar. Senhor, eu não quero mais fugir, não quero mais ficar aqui. E o Senhor está falando assim: ei, é você que eu escolhi. É você que está se escondendo na minha presença. É você que se afastou da minha presença. Hoje eu me apresento a você. Não é hora de fugir da presença de Deus. E a palavra do Senhor me diz que Jonas conhecia o Senhor, porque se não conhecesse ao Senhor, ele nem ouviria a voz de Deus. Jonas, levanta e pregue a palavra. Tem um propósito, Jonas. Ainda há propósito, Jonas. Jonas se levanta. E Jonas se levantou, mas sabendo que era um Deus misericordioso. Jonas fugiu. E quantos de nós que já sentimos a presença de Deus? Já sentimos a presença de Deus, e quando nós saímos dela, que vazio fica do nosso interior. Aquele que conheceu a presença do Senhor, você pode estar onde que for, caverna que for, buraco que for, você sabe como é que é a presença do Senhor, e só ela pode te preencher. Só ela pode te preencher. Nessa vida não tem nada que vai preencher a sua alegria, se não for a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Mas precisa permanecer num propósito. Mas está difícil, Zafá. Permaneça no propósito. Levanta suas mãos. Eu vou liberar uma palavra de Deus. Ei, Deus libera o destino. Deus libera o destino, mas Ele também garante a vitória. Ele garante o propósito. Ei, o destino já foi destituído por Deus. Agora é permanecer em nome de Jesus. Deus tinha falado assim: ei, pode ir a Nínive. Quantos homens de Deus recebem o destino, mas não sabem como é que vai finalizar o propósito? Mas nós, seres humanos, queremos cumprir o propósito, mas queremos saber o final do resultado. Mas com Deus não é assim, porque se Ele te falasse o destino, você ia correr do pau. Mas Deus não quer que você corra. Deus quer que nós permanecemos nele, continuamos no foco dele. Não vou abrir mão, Senhor, está doendo, mas não vou sair. Senhor, parece que eu não estou ouvindo a tua voz, mas eu vou continuar. Senhor, parece que eu não estou fazendo nada, mas eu vou continuar no propósito. Não é hora de abandonar o barco. Aí Jonas pagou a passagem, fugiu da presença do Senhor, sabendo que Deus olha a todos, sabendo que não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir, mas ele fugiu. Mas porque muitas vezes nós fugimos do propósito de Deus? Porque muitas vezes nós não confiamos no Deus que nós temos. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas na fuga tem as suas consequências. E as consequências de quem se esconde de Deus. O primeiro ato é desobediência.
E Deus tem martelado em nossas vidas, cravado na tábua do nosso coração, as Escrituras. E Ele tem falado dia após dia, culto após culto. Não abre mão da verdade, não abre mão de obedecer ao Senhor, não abre mão. Obedeça ao Senhor. Obedecer ao Senhor é saber que, Senhor, eu não sei onde que vai dar isso, mas eu vou continuar obedecendo a tua voz. Não quero sair do propósito. Eu sei que o Senhor me escolheu, e nós sabemos quando Deus te chamou. Mas Josafá, eu nunca entrei numa igreja, mas algum dia da sua vida, você ouviu a voz do Espírito Santo sem saber, sabendo que, fala assim: ei, você precisa obedecer. Você precisa conhecer um Deus verdadeiro. Você precisa mudar de vida. Você precisa se levantar. Há um sentido da vida. Não foi por acaso que Deus te formou. Não foi por acaso que Deus te chamou. Não foi por acaso. Há um propósito nisso. E o propósito é te levar aos céus. O propósito é te levar a uma nação, a uma terra que emana leite e mel. Senhor, eu só sei que tem um destino, e o meu destino é os céus. O meu destino é os céus. O meu destino é a glória de Deus. O meu destino é obedecer ao Senhor. A minha posição é agradar ao Senhor, independente se Ele falou. Eu não vou fugir. Eu não vou fugir mais. Aplauda glorificando ao Senhor. Aplauda glorificando ao Senhor. Aplauda glorificando ao Senhor. E muitas vezes longe do propósito. Quando estamos longe do propósito, parece que tudo dá errado, já percebeu? Tudo dá errado. Muitas vezes achamos que estamos na rota certa. Mas Deus já falou: não é essa rota que eu quero você. Não é esse caminho que eu quero. O Senhor falou e foi muito incisivo na palavra. E falou assim: ei Jonas, vai para Nínive. Mas nós não, nós queremos ir para Tarsis. Deus está falando assim: ei, o caminho é aqui, ó. Mas Senhor, vai doer, que doa. É melhor obedecer ao Senhor e agradar ao Senhor do que obedecer aos homens e desagradar o Senhor. Deus está chamando um povo para se levantar como um profeta nessa nação. Deus está chamando um povo para levantar como um profeta em Parelheiros. Em Parelheiros, e os bairros de Parelheiros. Você não quer pegar isso, não. Você não quer ser profeta de Deus, não. Levantando a mão assim, quer nada. Deus vai levantar mulheres profetisas e homens que profetas, que não negociam a palavra do Senhor, que vai ser profeta nessa terra e vai cumprir o propósito. Mas Josafá, é daqui que vai sair, é daqui que vai sair. Deus está marcando a nossa vida. Deus está marcando a nossa história. Entra no barco e curte o propósito. Ei, Lírio, não é hora de se esconder. Mas Senhor, parece que nada acontece quando estamos fora do propósito de Deus. A Bíblia me fala que Deus levantou uma tempestade e você está achando que é Satanás. Mas só me acontece coisa ruim. Deus permite as coisas ruins para fazer você voltar para o propósito. Precisou quebrar meus dentes para entender o propósito de Deus. Quem falou que um dia eu estaria aqui ministrando a palavra? Quem falou? Mas o Senhor marcou a minha vida.
E um dia eu precisou quebrar meus braços, quebrar meus dentes, para falar para você: ei, obedeça ao Senhor. As consequências de quem se esconde é dolorosa. E Deus está falando assim: eu tô te dando um alerta. Não foge da minha presença. Aguenta firme, senão eu vou ter que parar você. Mesmo que doa, mesmo que está doendo, o Senhor permite, para falar assim: acorda, filho, acorda, filha. Doeu. Eu preciso de um pano. Obrigado. Estão entendendo? Estão entendendo? É só assim que o ser humano volta para o propósito. É só assim quando a ovelha quer pular a cerca e fala assim: vou ter que quebrar suas patinhas, filho. Só assim para você entender que o propósito não é esse. O propósito não é ter uma vida de status lá fora, que pessoas estão curtindo o que você posta, o que você é, o que você veste. Não, não. O propósito é muito mais além do que isso. O propósito é que eu e você e as nossas famílias sejam salvas diante do Senhor. Diante do Senhor. Quem soprou foi Ele. Se está dando tudo ruim, Deus está te alertando nessa noite. Se parece que nada dá certo, será que precisa perder coisas para nós voltar para o propósito? Até quando? Até quando vai continuar perdendo a sua vida? Até quando você vai achar que está vivendo uma vida top, mas está só perdendo? Porque as pessoas que fogem de Deus, elas acham que estão ganhando, mas estão perdendo a presença do Todo-Poderoso, a presença daquele que te escolheu, a presença daquele que pagou um alto preço por você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ah, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor. E o Senhor está tratando ao teu coração. E hoje é noite de voltar para o propósito. Hoje é noite de... Mas, Senhor, o texto me fala que os que estavam junto com o barco, um navio com Jonas, começou a tempestades. E eles sabiam que ia afundar e ia naufragar. E é interessante que eles começam a clamar cada um aos seus deuses. Fora do propósito, qualquer Deus está bom. Fora do propósito, qualquer Deus está bom. Mas os que estão dentro do propósito, só há um único Deus. Quem? O brabo. O brabo, o Senhor da glória, o Rei dos reis, Senhor do Senhor. Só Ele a honra, a glória e o louvor e a adoração. Só Ele pode te ouvir, só Ele pode te colocar no propósito, só Ele pode te levantar, só Ele pode te restaurar, e só Ele pode te dar a presença dEle. Só Ele, Jesus, merece toda a honra e toda a glória. Só Tu, Senhor, merece a honra e a glória. Aí, a tempestade tá um caos.
Pouco tempo nós tivemos uma ventania. Quem não ficou com medo? Quem não ficou com medo? E Jonas estava onde? Lá no porão, descansando. Descansando. A nossa desobediência muitas vezes vai trazer danos a outras pessoas. E elas não têm nada a ver com isso. Se nós tivéssemos continuado, prosseguindo para o propósito que Deus nos mandou fazer. Aí, começa a jogar as coisas. Começa a jogar as bagagens. E começa a perder coisas preciosas que era importante. Porque Tarsis era um porto e onde os barcos mercantes entravam e saíam. Talvez você está em Tarsis, no lugar que Deus não mandou ir. Mas no porto sempre começa uma nova história ou termina uma história. Talvez a partida para uma nova história começa no porto e começa hoje. Começa hoje. Por quê? Mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Se joga. Se joga. Se joga na onde? Se joga nos braços do Senhor. Mas parece que eu estou com medo. Vai assim mesmo. Se joga, porque Jonas falou assim: eu sei o que está acontecendo, isso é por minha causa, porque Deus mandou fazer e eu não estou fazendo. Mas como é que faz para parar isso? Me joga no mar, me joga na mão do todo Criador, me joga na mão daquele que sabe tudo, me joga de novo. Eu preciso me lançar. Eu preciso me lançar para o propósito. Eu preciso me doar para o propósito. O propósito não é até o joelho. O propósito é mais fundo. E para você cumprir o propósito de Deus, vai precisar mergulhar. Vai precisar jogar no mar. E pode ficar tranquilo que aquele que tem o universo nas suas mãos não vai deixar você afundar e nem morrer. Aquele que tem todo o poder está falando assim: ei, se prepara para começar um novo tempo. Se prepare para viver coisas novas. Coisas novas. Mas preciso se jogar. Precisa sair do anonimato. Precisa parar de ser covarde. Precisa parar de ser medroso. Precisa falar assim: ei, Senhor, eu quero assumir a posição que o Senhor me colocou como filho, geração eleita, que vai arrebentar, que vai se levantar nessa noite e vai falar assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a vontade do Senhor. E o Senhor falou comigo: fala para eles. Como é que eu sei que eu estou na vontade do Senhor? Muitas vezes, quando nós estamos pegando apriscos, novos convertidos, e é legal quando eles chegam assim: mas como é que eu sei que eu estou num propósito? É quando você está num lugar onde a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, tá muito bom. Agradável, nossa, que gostoso. Tá bom demais. Já vivenciou isso? Já vivenciou a bondade de Deus, a graça de Deus? Quando independente da circunstância que você está, independente do chefe que você tem, independente da família que você nasceu, independente de como você foi criado, há uma paz no seu coração. Aonde você está em paz com Deus, aonde a bondade de Deus preenche o teu coração, aonde a satisfação em Deus não é mais nada, e aonde você fala para Deus: e Deus, tá bom, não precisa fazer mais nada, porque é a perfeição de Deus. É assim. Quando eu sei que eu estou na vontade de Deus, é quando o meu coração está em paz. É quando o meu coração está em paz. Estou acabando. Senhor Jesus,
que nesse momento pessoas possam estar com o coração aberto para ouvir a tua voz, para obedecer a tua palavra, para cumprir o ID do Senhor. Levante, Senhor. Levante, Senhor, homens e mulheres nessa noite, que o Senhor, eu vou te usar, e você sabe que é você. Você sabe, porque aos 14 anos de idade, com 14 anos de idade eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Com 14 anos de idade eu ouvia a voz do Senhor, mas eu desacreditava que Deus ia me levantar. Eu desacreditava que Deus um dia me colocasse aqui na frente. Eu desacreditava. Mas Deus sabe, você sabe que Deus falou com você. Você sabe, e não precisa de profeta. Muitas vezes, Deus, eu quero ser usado, mas tem que vir uma profetisa e falar assim: ei, eis que te digo. Não, a palavra do Senhor já basta. Você quer profeta só para alimentar o seu ego? Precisa mais de confirmação. Precisa mais do que Deus fez com Jonas, o que Deus fez com Nínive. Talvez nós olhamos a Cracolândia e falamos assim: não tem mais jeito. Mas Deus lá de cima fala assim: eu estou levantando Jonas nessa noite, que vão saquear a terra, que vão levantar como homem e mulher de Deus, e vai fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle. Você sabe que Deus chamou para o ministério. Você sabe que Deus te chamou para ser missionário, missionária. E Deus pergunta nesta noite: aonde está você? Aonde está vocês? Cadê você? Elias tinha acabado de matar os profetas de Baal, mas se escondeu. E Deus falou assim: Elias, o que você está fazendo nessa caverna, filho? Cadê você, Elias? E Deus chama você nessa noite para sair da caverna, do anonimato, se levantar como homem e mulher de Deus. Chega de viver as mesmices da humanidade, do mundo. Há um propósito definido por Deus. Há um propósito, e Ele vai cumprir, porque a palavra do Senhor em Jó 42:1 diz assim, coloca para mim. Deus tem um propósito. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Deus é Deus que faz pela metade. Você acha que para você tá bom, e Deus está falando assim: eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para você. Deus está falando assim: em todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Deus tem um plano e não vai se frustrar. Não vai parar em nós, não vai parar em você. Vai continuar o propósito de Deus. Por isso, não pare, continua, avance e não fuja do propósito. Aleluias. Se levante, se coloque de pé, se levanta como Jonas, se levanta como homem e mulher de Deus, que vai sacudir essa galera, que vai sacudir essa nação. Se levanta hoje, para de chorar, para de se esconder, e vai viver os planos de Deus. Deus tem muito mais. E Deus falou para mim: termina com Pedrão, termina com o profeta Pedrão, e eu vou terminar. João 21 capítulo 15 diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João,
Você me ama mais que estes? Você me ama, João? Você me ama, Jonas? Você me ama, Carol? Você me ama, Summerson? Você me ama? Você me ama, Lírio Parelheiros? Você me ama? Cumpre o propósito. Você me ama? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então para de se esconder, Jonas. Você me abandonou quando eu mais precisava de você, mas eu falei que você ia me negar. Mas nem por isso eu te abandonei. Nem por isso eu te excluí do meu propósito. Nem por isso você ficou jogado na sarjeta. E Deus chama você nessa hora e fala assim: ei, você me ama? E a pergunta é: tu me amas? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, alimente as minhas ovelhas. Se tu me ama, fortaleça as minhas ovelhas. Se tu me ama, pregue a minha palavra. Se tu me ama, seja crente de verdade. Se tu me ama, cumpre o propósito. Cumpre o propósito e não abre mão dele. Amém?